Vamos viajar pela maior e mais perfeita história deste mundo, deslumbrar a criação como você nunca viu. Acompanhe agora no nosso canal. A criação de Deus é um tema central nas escrituras bíblicas e revela um ato de poder, sabedoria e amor infinitos. No livro de Gênesis, que significa origem, a narrativa da criação descreve um processo ordenado e detalhado, onde cada elemento é criado com propósito e perfeição. Esta narrativa não apenas estabelece as bases para a teologia cristã, mas também oferece uma visão sobre a natureza de Deus e a relação da humanidade com o mundo criado. A narrativa começa com Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus inicia a criação a partir de um universo informe, trazendo ordem a partir do caos. Nos 6 dias subsequentes, Deus cria a luz, separa as águas, forma os continentes e mares, cria a vegetação, os astros celestes, os animais, e finalmente, o ser humano. Cada etapa da criação é marcada pela expressão "e viu Deus que era bom", ressaltando a perfeição e a bondade inerente em cada elemento criado. Vejamos o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A criação do homem e da mulher à imagem de Deus estabelece a dignidade humana e a responsabilidade de cuidar da criação. Vejamos o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, ou macho e fêmea os criou. Os detalhes da criação divina mostram uma ordem meticulosa e uma harmonia que impressionam. A complexidade dos ecossistemas, a beleza e a variedade das formas de vida, e a interdependência entre os elementos naturais revelam uma inteligência suprema. Vejamos o que a Bíblia diz. Em Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta passagem reflete como a criação não apenas é perfeita, mas também é uma testemunha da glória e majestade de Deus. A estrutura celular, o código genético, e os processos biológicos que sustentam a vida são de uma complexidade tão intricada que muitos cientistas admitem a dificuldade de compreender completamente esses fenômenos. Por exemplo, o DNA, que contém o código da vida, é uma molécula extraordinariamente complexa e informativa. A forma como ele se replica e se expressa para formar organismos vivos desafia a explicação de sua origem por meio de processos puramente naturais. A organização precisa e eficiente dos processos biológicos aponta para um design inteligente. Embora a ciência tenha avançado tremendamente em entender os mecanismos da vida, a origem da vida continua a ser um mistério profundo. A teoria da evolução explica a diversidade das formas de vida a partir de um ancestral comum, mas a transição de matéria inorgânica para a vida orgânica consciente ainda não tem uma explicação conclusiva. Muitos cientistas, como o bioquímico Michael Behe, argumentam que certos sistemas biológicos são irredutivelmente complexos, o que sugere que não poderiam ter evoluído através de processos graduais. Este conceito de complexidade irredutível desafia a visão naturalista da evolução e sugere a necessidade de uma intervenção inteligente. Além disso, a origem do universo e as condições exatas necessárias para a vida surgirem são tão precisas que a teoria do ajuste fino tem sido considerada. Este ajuste fino implica que as constantes e quantidades fundamentais do universo são ajustadas de forma tão precisa que qualquer pequena alteração tornaria a vida impossível. Este fenômeno leva muitos a verem um design inteligente por trás da existência do cosmos. A ideia de um universo afinado para a vida sugere uma mente criativa e intencional por trás das leis físicas. A criação, conforme descrita na Bíblia, apresenta uma obra majestosa e perfeita de Deus. Cada detalhe, desde o microcosmo das células até a vastidão do universo, testemunha a sabedoria e o poder do Criador. Enquanto a ciência continua a explorar e a descobrir os mistérios da vida, a origem e a complexidade da existência ainda apontam para uma causa primeira inteligente e poderosa, confirmando a beleza e a perfeição da criação divina. Este entendimento não apenas enriquece a fé, mas também oferece uma perspectiva que integra a admiração pela ciência com a reverência pela criação divina.
Outras passagens bíblicas também ressaltam a importância e a beleza da criação de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz. Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Deus descreve a criação do mundo, o controle dos elementos naturais, e a complexidade dos animais, mostrando que a sua sabedoria está além da compreensão humana. O Novo Testamento também reflete sobre a criação. Vejamos o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esta passagem sublinha que Jesus Cristo, como o Verbo de Deus, é central na criação e manutenção do universo. Em Romanos capítulo 1, versículo 20. Paulo argumenta que a criação é uma evidência clara da existência e do poder de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui, a criação serve como um testemunho contínuo da presença e do caráter de Deus, tornando inexcusáveis aqueles que negam a sua existência. A criação divina, conforme descrita na Bíblia, não é apenas um relato histórico, mas uma fonte contínua de revelação e maravilha. Ela nos convida a reconhecer e adorar a Deus como o Criador soberano, cuja obra é um reflexo de sua infinita sabedoria, poder e amor. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, de comentar o que achou do vídeo e nos presentear com o seu like. Muito obrigada por assistir e até a próxima mensagem.